Deixa aberto aí em João 5, por favor. Eu queria começar hoje aqui mostrando para você algumas fotos de famosos, dos mais recentes, que se foram. E cada um se foi de uma forma. Alguns com mais idade, outros jovens. Gente que quando morreu, os familiares disseram: eu não esperava que isso fosse acontecer agora. Por exemplo, põe o primeiro aí, por favor. Põe o primeiro. Jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em São Paulo. Quem lembra dessa morte? Quando que ele imaginaria que, voando no seu helicóptero, cairia naquele dia, em cima de um caminhão, morreu. Tragédia. Põe outro, por favor. Cantora de 24 anos, jovem ou idosa? Passa mal e morre durante o show no Piauí. Eu vi esse vídeo, ela estava cantando, caiu dura. Casada, com filhos, sem nenhum histórico de problemas cardíacos, nenhum problema no coração. No meio do show morreu, tiraram. Só o presunto, levaram embora. Jovem. Põe outra. Gugu, lembra do Gugu? Estava em casa, dentro de casa, subiu numa escada assim, para consertar alguma coisa, caiu, morreu o Gugu. O que mais? Batoré, lembra do Batoré? Também há dias atrás. Dizem que ele tinha câncer, mas do que morreu, ninguém sabe. Morreu. Põe o outro aí. Esse aí foi o sobrevivente do voo da Chape, Rafael. Lembra daquele voo da Chapecoense? Morreu 71 pessoas, ele escapou. Milagre, é ou não é verdade? Escapou da queda do avião e morreu tendo um infarto. Então, o que eu quero dizer com isso? Mais cedo ou mais tarde, a nossa hora vai chegar. Se não é de um jeito, é de outro. Ele escapou do mais difícil, do que quase ninguém escapa, e morreu quando menos esperava. E a outra, põe aí, essa Miss nos Estados Unidos, 30 anos, se suicidou, pulou de um, deixa eu ver aqui, pulou de um prédio em Nova York, com toda a fama, com todo o sucesso, mas porque estava enfrentando muitos problemas, ela disse assim: eu vou acabar com os meus problemas, eu vou me matar. Morreu, se matou. Acabou com os problemas? Eu vou lhe mostrar que os problemas que a gente vive hoje, porque todo mundo enfrenta problema aqui, sim ou não? Não é nada perto de um grande problema que Jesus considera muito pior do que os nossos problemas. Aqui em João 5, tem a história daquele paralítico, que todo mundo aqui já ouviu falar, por isso que eu não vou ler toda a história. Aquele paralítico que há 38 anos estava na beira de um tanque, vocês já ouviram isso? 38 anos e Jesus chegou lá com ele, e a gente sempre lê aquela parte bonita do milagre, né? Que ele estava ali, Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? E ele disse: eu não tenho quem me coloque no tanque, porque toda vez que eu vou entrar no tanque, vem alguém na minha frente, e entra e é curado na minha frente. E Jesus falou: mas você vai ser curado agora, seja curado. Foi curado e encerra por aí. A gente encerra por aí sempre, é ou não é verdade? A gente conhece essa história terminando aqui. Mas depois de 3 anos, Jesus encontrou esse paralítico. E olha a conversa que eles tiveram, versículo 14. Diz assim: depois, Jesus encontrou aonde? No templo, e disse: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa, o quê? Pior. Olhe para mim, é só isso que a gente vai ler aqui. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí a gente fica pensando assim: peraí, o que pode ser pior do que ele já viveu? 38 anos esse homem era paralítico. Naturalmente, quando a Bíblia fala de alguém paralítico, junto com a paralisia, junto com a doença, vem qual outro problema, pessoal? Pensa aí, é só você pensar. Ele não tinha ninguém por ele, paralítico. O que você acha que ele fazia da vida, gente? Pedir esmola. Então, ele era doente, paralítico, miserável, possivelmente mendigo. Me diga, que pode ser pior do que isso? O que pode ser
mais doloroso do que isso, para alguém que não tinha comida, que não tinha dinheiro, que tinha que ficar pedindo esmola, vendo os outros passando à sua frente, 38 anos ali, sem andar. Jesus aqui estava falando do inferno. Você pode ter certeza disso. Jesus não considerou sofrimento grande o que ele viveu aqui na terra, porque ele sabia que algo pior poderia acontecer se esse paralítico continuasse no pecado. E esse é o inimigo que nós falamos, que seria aqui, que nós iríamos falar que é o maior inimigo da alma. Não é o diabo, não. O maior inimigo da alma não é o diabo. É qual? É qual? O pecado. Porque se a alma pecar, está escrito, essa morrerá. Está escrito que o pecado leva à morte. O pecado é algo que trabalha justamente para tentar a alma. Porque o pecado tem o objetivo de roubar a oportunidade da alma. O pecado é a tentação. O pecado é o inimigo que a nossa alma enfrenta todo dia. Não foi o que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominar. Ou seja, o pecado vai para todo mundo. Todos nós não temos porta. Então, Deus estava querendo dizer para ele, todo dia, como você passa pela sua porta, você vai ter que vencer o pecado. Você pode ver que Paulo, ele disse em um certo momento, de muita coisa que separa o homem de Deus. Ele disse, olha, muita coisa que pode separar, mas ele disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem isso, nem aquilo podem separar o homem do amor de Deus. Mas nessa lista de tanta coisa, nós não encontramos qual palavra, pessoal? Qual palavra que nós não encontramos? Pecado. Porque ele fala um monte de coisa que não separa o homem de Deus, mas o pecado separa. E o pecado é uma coisa que nós não podemos tratar como normal. O pecado é a pessoa, é o diabo ter a pessoa na mão dela. O diabo tem acesso à vida de alguém que está em pecado. Não adianta a pessoa falar, está amarrado o diabo é um derrotado, o diabo é um fracassado, a minha fé é muito grande, eu vou na igreja, eu faço corrente, eu estou indo na noite da alma. O primeiro passo você fez vindo na noite da alma. Mas eu lhe mostrei essas fotos com um objetivo, para que nenhum de nós saiamos daqui sem o nosso problema resolvido. Porque o problema dessas pessoas não foi morrer, o problema é, a alma delas estava salva. Então não basta para nós que você venha apenas na noite da alma. Você veio, você deu o primeiro passo, o mais importante. Mas hoje, não pode ser amanhã, tem que ser quando? Hoje. Se você diz, eu estou em pecado, eu vivo em pecado, então você precisa se consertar agora. Porque como eu orei no início da reunião, a reunião pode não acabar, eu posso morrer aqui agora, você pode morrer aí. Se morrer pedindo a Deus, se arrependendo dos seus pecados, então você vai estar salvo. Mas se, com a oportunidade que Deus está lhe dando hoje, agora, o pecado continuar, então a pessoa veio na igreja, saiu da igreja e continua sem salvação. Aqui em Timóteo, põe aí na tela, Mateus, não precisa você abrir não. Paulo disse para Timóteo, quando estava escolhendo os presbíteros, os obreiros da igreja, ele deu uma dica para Timóteo, dizendo assim, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E em alguns, manifestam-se quando, gente? Quando? Depois. Então o que ele queria dizer? Paulo, Timóteo, você vai escolher o pessoal para trabalhar na igreja, né? Então você tem que ficar observando isso, porque há alguns que você já vê o pecado deles. É simples de ver. Mas em outras palavras, existem outros que são dissimulados. São aqueles que parecem santos, que você não vê o pecado deles, porque a aparência deles não mostra o pecado, mas às escondidas, eles vivem pecado. Então ele disse, se eles não tiverem juízo agora, eles vão passar pelo juízo quando, gente? Depois. Paulo aqui estava alertando Timóteo com respeito aos hipócritas. Você já viu que Jesus, quando fala com os hipócritas, ele fala com raiva? Percebeu já? Ele nunca fala, ele falava com um pecador que queria arrependimento com amor. Como ele disse aqui para o paralítico, vai, não peques mais. Quando queriam apedrejar aquela mulher, você lembra o que ele fez? Quem não tem pecado que atire a primeira
Por quê? Porque ele estava dando a chance para a pessoa se arrepender. Agora, ele se aborrecia com aqueles que sabiam o que tinham que fazer, que era o caso desses aqui, que Timóteo estava escolhendo para trabalhar na igreja, e não faziam. Por isso que eles chamavam de hipócrita. Você sabe o que significava no passado a palavra hipócrita? Eram os artistas. Por exemplo, hoje a gente fala assim, chama os artistas aí. Os artistas estão lá na televisão, não é assim? No passado, artistas era chamado de como? Hipócrita. Se tivesse televisão naquela época, vamos assistir aqui os hipócritas. Porque o que é o artista? O artista, você não sabe quem ele é. É ou não é verdade? A gente tira pela novela Gênesis. Os artistas se caracterizam. É ou não é verdade? Uma hora o sujeito é bandido, ele tem cara de bandido. É ou não é assim? Outra hora o sujeito é o bonzinho e ele parece um anjo. Você vê, aquele personagem que interpretou Jesus, o sujeito não tem cara de Jesus? Não parece? É ou não é? Se você vê amanhã ele como diabo, vai ser difícil de você associar uma coisa a outra. Porque a pessoa se caracteriza. No passado, quem eram esses? Quem eram esses? Os hipócritas. Eles conseguiam estar na igreja, pregavam para as pessoas, vocês têm que parar com isso, vocês têm que largar aquilo, e falavam bonito. Mas por trás dos bastidores eles estavam, muitos deles viviam em qual condição, pessoal? Qual condição? Em pecado. Eram hipócritas. Ou seja, se morressem para todo mundo, eram uma coisa, mas iam para o inferno. Por isso que a gente tem falado que no inferno os títulos vão continuar. No inferno vão se encontrar os pastores. No inferno vão se encontrar os obreiros. Claro, quem for para lá, né? Não são todos. No inferno vão encontrar os crentes, os antigos, os hipócritas. Quem serão esses? Aqueles que conquistaram um título, uma posição, mas ficaram dentro da igreja em qual condição, pessoal? Em pecado. Aí você diz, mas pastor Menezes, todos nós não somos pecadores? Sim, a nossa natureza é pecadora. Mas o que Deus fez por nós foi para nos dar uma chance, para que eu e você venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Como eu falei na primeira quarta-feira, pare de achar que o pecado é maior do que você. Você é maior do que o pecado. Você tem que se livrar dessa bomba. O pecado é uma bomba. A pessoa que está na igreja e vive em pecado, é como se ela estivesse sentado em uma bomba relógio. E uma bomba, a qualquer momento, o que acontece, pessoal? Ela vai estourar. Ela vai estourar. O pecado é aquela bomba que mais cedo ou mais tarde vai envergonhar a pessoa, como aconteceu com Judá, que teve uma relação sexual com a sua nora, Tamar, e ele não imaginava o que iria acontecer. Lá em Gênesis 38, você pode ler depois. Ele saiu com ela, tem toda uma história, todo um contexto. E ela cobriu o rosto. Ela se passou por outra pessoa, se passou por uma prostituta e se relacionou com ele. E na hora da relação, ela disse, o que você vai me dar em troca? Ele disse, eu vou te dar um animal, mas eu não tenho agora. Então, por penhor, você me dá aí o seu cordão, o seu selo e o seu cajado. Pediu 3 coisas importantes para ele, com sentidos fortes naquela época. E ele entregou. Teve relação, engravidou aquela mulher que teve 2 filhos gêmeos. Passado-se algum tempo, ele descobriu, Tamar adulterou. E ele, cheio de rigor, disse, então ela tem que ser queimada. Vamos lá, vamos descobrir com quem foi que ela se relacionou. Vamos queimar ela. Aí ela falou, tá bom. Manda essas 3 coisas para ele aqui, o cordão e o selo e o cajado, e vamos ver de quem é. Quando ele viu, a cara dele foi aonde? No chão. Ou seja, o pecado o achou. Mais cedo ou mais tarde o pecado vai achar. E ali ele teve que confessar, eu sou pior do que ela. Ou seja, o pecado vai dar uma rasteira na pessoa. Pecado mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, é igual cartão de crédito. Não adianta, a pessoa fala, eu tenho um cartão. Como quem diz hoje, eu tenho tempo, eu tenho muito tempo. As fotos que eu lhe mostrei é uma prova de que nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. É igual a pessoa que fala, eu tenho meu cartão, eu compro aqui, tem limite, eu compro o que eu quiser. Pode comprar. No final do mês o que vai chegar, pessoal? A fatura vai chegar.
E perceba, quando chega a fatura, você fala, não me lembro disso. O que é isso aqui? Que nome é esse aqui? Quando você vai somar tudo, você fala, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Mas a fatura, o que aconteceu? Chegou. Assim é o pecado. É o maior inimigo da sua alma. Tem gente aqui que você está salvo, graças a Deus por isso. Vamos continuar cuidando da nossa salvação. Mas tem gente aqui que está em pecado. E o pior é que você sabe. Você sabe que esse pecado faz você hoje estar sem salvação. Então, quando eu chamar aqui na frente, por favor, entenda o que Jesus falou. O problema hoje não é o seu pecado, é você morrer assim e ir para um lugar muito pior. Aí vai ser o problema. Então, não é vergonhoso. Jesus deixou isso claro quando falou para aqueles homens, para de apedrejar, atira a primeira pedra aí. Para querer que eles parassem de apedrejar. Em outras palavras, ela pode se arrepender. Então, o pecador hoje aqui nessa reunião não está sendo condenado. Condenado é quando a pessoa morrer. O pecador hoje está tendo a chance de ser salvo. Amém? O pecador está sendo condenado hoje? O pecador agora está sendo convidado para receber salvação. Então, quando o Espírito Santo chamar você, esqueça dos títulos, esqueça do tempo de igreja, esqueça quem está aí do seu lado, esqueça tudo e fale para você, eu vou me livrar dessa bomba hoje, eu vou me livrar dessa bomba relógio hoje, e eu vou me entregar, vou pedir perdão. Deus, eu pedi para Deus, primeira oração que eu fiz hoje, ali quando comecei a reunião, foi pedindo a Deus que nos desse qual dom? Qual dom? O dom do arrependimento. Então, Ele te deu. É você abraçar a chance. Amém?